Esse vídeo de hoje é especificamente para memória. Você está precisando melhorar a memória? Você conhece alguém que está com problema de memória? Como anda a tua memória? Esse vídeo foi pedido por você, Ana Cristina Chaga. Você tem lembrado dos seus compromissos? Ou você precisa de uma agenda muito bem explicada e detalhada porque você não lembra de nada? Você esquece tudo, falta compromisso, se lembra de última hora. Então vamos logo lembrando que não existe uma parte do cérebro que diga assim, esta é a área da memória e tem uma parte assim bem localizada, um órgão. Não existe. O que existe são interligações entre várias partes que participam da memória. E essas partes são principalmente lobo temporal, amígdala e hipocampo. Então elas se ligam entre si e formam um verdadeiro labirinto de memória. A memória também está ligada a questões fisiológicas, como o sono, como os teus hormônios. Está ligada a questão nutricional e por isso que hoje, até o final do vídeo, eu vou te dar 10 alimentos bons para tua memória. Tá ligado a questões psicológicas, traumas, tá ligado a muita coisa envolvida, até a genética. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, comece logo se inscrevendo no nosso canal, se você não faz parte ainda, e dá logo um like nesse vídeo. Mas por que tem gente que tem boa memória? Você conhece alguém? Com certeza você conhece alguém que tem boa memória, que você fala de alguma coisa, a pessoa lembra de tudo, a cabeça parece uma enciclopédia e outras são as abestalhadas. Por que tem isso? Como nós já falamos, tem pessoas que têm uma predisposição genética a ter boa memória, mas a nossa genética, nós não precisamos ser reféns da genética, a gente tem como mudar isso. E você pode, no final, assistir o vídeo que vai aparecer aqui sobre não seja refém da sua genética. Existem fatores ambientais que mexem com a tua memória, como a sociabilidade, pessoas cavernosas, trancadas, que vivem dentro de casa, trancadas enfurnadas, essas pessoas tendem a ter uma piora da memória. Pessoas que interagem muito umas com as outras, que conversam bastante, têm uma tendência a não ter problema de memória ou ter mais tardiamente. Pessoas que fazem atividade física, principalmente atividades aeróbicas, têm uma menor possibilidade de perda de memória. Pessoas que treinam a memória com xadrez, com aulas de inglês, com palavras cruzadas. E pessoas que estudam mais, sabia disso? Gente que estuda mais tem menos problema de memória. E a memória ela precisa ser estimulada desde a infância, para que não cheguemos na idade mais adulta ou na idade uma melhor idade com problemas de demência senil ou mesmo Alzheimer. Agora é muito importante você que está com problema de memória, você começar a observar se você não tem nenhuma doença subjacente descompensada, como por exemplo o hipotireoidismo. Hipotireoidismo leva a problema de memória. Sabe o que mais? Álcool em exagero, o papudinho que fica tomando umas diretas e vai perdendo a memória. Cigarro, você ser hipertenso durante muitos anos, elevação crônica dos triglicerídeos, sedentarismo, ou seja, você vive em casa assistindo Netflix sem fazer nada. Se ficar em casa pelo menos assistindo nosso canal, tá ótimo. Pessoas negativas com emoções negativas. Azar, vida, nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Harvey, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Vida, azar. Ó dia, ó céus, ó azar. Pessoas ansiosas, elas se preocupam tanto com o futuro, tanto que elas não conseguem guardar nada do presente. Não conseguem porque tá sempre pensando em alguma coisa lá na frente. O teu cérebro, ele te protege. Quando você pensa demais, ele diz, ei, peraí, não, você não vai pensar muita coisa não, você vai esquecer algumas coisas. Então, você que fica pensando em muita coisa, como diz um grande médico brasileiro, o Dr. Augusto Cury, então se você fica pensando em muita coisa ao mesmo tempo, você termina gerando uma síndrome do pensamento acelerado, e aí teu cérebro diz, para aí, você não vai lembrar disso não, ele te protege. Pessoas que dormem mal têm mais problema de memória, pessoas desnutridas, quando eu falo desnutrido, eu não falo só daquele desnutrido que aparece nas guerras, aquelas... Não, desnutrido aqui, nos apartamentos de luxo do Brasil, comendo porcaria, fast food, estão desnutridos. E às vezes está obeso, desnutrido. Pessoas com diabetes descompensada, ou seja, está diabético, não está tratando. Então, tudo isso causa problema de memória, mas e as ações? Que ações a gente precisa fazer? Eu vou te dar 7 ações aqui de forma prática e objetiva para você melhorar a sua memória agora. Primeira delas, treino com palavras cruzadas, xadrez. Estude algum idioma, faça jiu-jitsu. Tudo isso tende a melhorar ou a prevenir teus problemas de memória. É muito interessante que tudo que tem impacto emocional faz a gente se lembrar mais. Pode prestar atenção que as maiores lembranças da tua vida, boas ou não tão boas, tiveram impacto emocional. Por exemplo, eu lembro muito das minhas aulas de português da minha infância. E eu era bom em português na época. Então, por quê? Porque as aulas eram boas, eu gostava muito, meu pai ensinava português. Mas eu lembro muito também das aulas de história. Me perdoe os professores de história, mas... eu não esqueço o que eram salas hipostílicas.
Salas retangulares cercadas de colunas por todos os lados, onde os egípcios adoravam o bezerro de ouro, o boi Apis. Para que servia isso para mim na minha vida? Então, eu ficava indignado, aquilo me dava raiva de ter que aprender isso. Então, isso também era uma memória traumática para mim. Então, você quer lembrar de alguma coisa? Coloque emoção. De preferência boa. Segundo item, alimentação, nutrientes. Existe comida que melhora a memória. Existe suplemento que melhora a memória. As pessoas querem remédio. Eu vivo vendo no meu consultório as pessoas, doutor Dayan, me passa um remedinho para a memória. Não esquece isso, tem coisa melhor para a memória. Só que o povo acostumou, não o povo desse canal, mas o povo, outras pessoas aí, né? Se acostumaram que toda doença tem um remédio mágico. Não é assim não, é um conjunto de ações física, mental, alimentar, que funciona. Então a dieta basicamente modelada na dieta mediterrânea, com frutas, legumes, peixes, azeite de oliva, amêndoas, sementes, ômega 3, tudo isso melhora. Vou te dar um exemplo aqui de 10 alimentos que melhoram a memória. Primeiro, morango, rico em antioxidantes. O segundo, terceiro e quarto, todos são ricos em ômega 3, que é a quinoa, a linhaça e a sardinha. O quinto é o tomate, que é rico em fisetina, que é bom para a memória, e o licopeno, que é um antioxidante. Uvas, rico em flavonoides, também antioxidantes. Chá verde, que é termogênico, então agita teu corpo, acelera e melhora as conexões cerebrais, melhorando a tua memória. O ovo, que é rico em ômega 3 e ácido fólico. Carnes vermelhas, que são ricas em complexo B, em vitaminas do complexo B. Então, preste atenção, não pode faltar no teu cérebro ômega 3, complexo B e magnésio. E onde é que você pode achar magnésio? Nosso último alimento, o abacate. Então, esses 10 alimentos você não pode deixar de comer. Terceiro passo, ensinar o que você está aprendendo. Você estudou alguma coisa? Você assistiu algum curso? Fez alguma aula? Passa isso para alguém, faz um vídeo, faz stories. Por que vocês acham que eu falo tanto aqui nesse YouTube? Vocês acham que é só para fazer vídeo também? Não, não é só para isso não. O principal é ajudar as pessoas do mundo a terem mais saúde. Essa é a minha principal missão. Mas, quando eu falo para vocês, eu fixo o que eu estudei. Então isso é muito importante para mim. Então quando você escutar algo ou estudar algo, repita em voz alta, dramatize. Falar aquilo que você aprendeu para alguém faz muita diferença. Todo curso que eu vou viajar nos Estados Unidos ou no Brasil, todo evento que eu aprendo, não que eu vou dar, mas que eu vou aprender, eu volto no avião fazendo uma palestra sobre aquilo que eu aprendi. E aquela palestra eu vou dar para várias pessoas e aquilo vai me fazer transformar a minha própria vida. Por exemplo, eu fiz um curso de business nos Estados Unidos e eu não fiz logo isso, não anotei no papel, eu anotei. E aí quando eu voltei, eu disse, como é que eu faço para aprender mais sobre negócios? E eu montei um curso sobre business, e esse curso eu não ia dar, meu objetivo não era dar curso de business, mas eu dei pelo menos um. Dei um curso de business, formei uma turma, aquele curso era mais para mim do que para as pessoas, porque eu queria aprender e colocar em minha vida. Eu tinha um hábito de todo assunto que eu estudava, eu transformava em uma palestra, todo, antes de fazer YouTube. Então eu saía dando a palestra e aquilo fixava minha cabeça. Hoje eu faço vídeos. Quarta ação, dormir bem. Se você não dorme bem, esqueça ter boa memória. E se você tem mais de 30 anos, você vai ter que começar a suplementar melatonina. Quinta ação, meditação, yoga, tai chi chuan, pilates, tudo que faça você ficar zen. Sexta ação, respirar bem. Respira com o abdômen assim, ó. Ó. Botando o bucho para fora. Tem gente que respira assim, ó. Aí você praticamente não oxigena teu cérebro. Sétima e talvez a mais importante ação. Larga um pouquinho o teu WhatsApp. Se você é aquela pessoa que vive com o WhatsApp, você não vai melhorar da memória, não. Então, porque você está focado em alguma coisa ali e você não consegue lembrar do mundo que está ao teu redor. E às vezes uma pessoa fala algo contigo que você pensa que ouve e não ouve. Então, acontece mais ou menos assim. Ô Jadson, você vai buscar os meninos na escola hoje? Jadson, vai buscar os meninos na escola hoje? Vou. Aí horas depois... Satanás dos infernos, vou esquecer os meninos na escola. Então é isso aí, gente. Eu quero saber de você, se você tá com a memória boa, se você tá lembrado do nosso evento Viva com Saúde, Viva com Paixão, em Salvador, São Luís e Fortaleza. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve que o link tá na descrição desse vídeo. Não esquece de dar o like, se inscrever no nosso canal e comentar aqui embaixo quais os problemas que você tem no dia a dia relacionados à sua memória. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.